Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Robert para mais uma gravação, mais uma correção de uma atividade postada, lá no primeiro semestre. Eu sempre reitero, com essa introdução, porque eu só vou ministrar aulas novas para vocês, com conteúdos novos, depois que nós aí finalizarmos, esgotarmos tudo que eu postei lá no primeiro semestre. Vamos a mais uma leitura, compreensão e interpretação de texto. Eu vou ler para vocês aqui esse texto informativo, Ele vai falar aí como é que a nebulização funciona no nosso organismo e em seguida a gente vai responder as questões. Como funciona a nebulização? Quando tudo está bem, respirar é moleza. Mas doenças como rinite alérgica, asma ou até gripes e resfriados podem transformar isso em uma grande dificuldade. Começamos então a respirar pela boca, fazendo com que o ar siga seu caminho até chegar aos pulmões mais seco e menos aquecido. Que incômodo! Para resolver o problema, o médico pode recomendar uma nebulização. Você já fez? Sabe como funciona? Normalmente, nosso organismo produz uma secreção chamada muco, que mantém o sistema respiratório e impede a passagem de germes e partículas de poluição, por exemplo. Quando essa barreira falha, passamos a produzir mais muco do que o normal. Então a secreção se torna mais espessa, gerando irritação, tosse e o famoso nariz entupido. É nesse momento que a nebulização pode ajudar, levando umidade e medicamentos diretamente às nossas vias aéreas. Aos poucos, o organismo expele o excesso de muco e volta a produzi-lo em quantidades normais. A nebulização é feita com um inalador, um aparelho formado por um reservatório de líquidos e um compressor de ar. Ao ser ligado, o inalador transforma o líquido do reservatório em aerossol, ou seja, em gotículas que são movidas com a ajuda do gás que vem do compressor. A névoa que se forma sai pela máscara posicionada sobre o nariz e a boca e caminha pelo sistema respiratório até chegar aos pulmões. Para simplesmente umedecer as vias aéreas, a nebulização é feita apenas com soro fisiológico, porém em situações mais graves pode ser feita também com medicamentos gerando alívio imediato. Ufa! Quem sofre com doenças respiratórias deve conhecer bem o termo inalação. A técnica é indicada no tratamento de doenças como asma e bronquite e pode ser feita de diversas formas. Hoje vamos entender como ela funciona no nosso organismo e aprender passo a passo como prepará-la. O tratamento pode ser feito com ou sem remédios. A inalação é um processo simples. Tudo o que você precisa fazer é respirar. Quando inspiramos, o ar passa pelas vias respiratórias até chegar aos alvéolos. Através dessas pequenas estruturas, o oxigênio que respiramos passa para a corrente sanguínea. Ao fazer uma inalação, a ideia é levar medicamentos ao organismo através da respiração, evitando que o paciente faça a ingesta de remédios ou aplique injeções. O processo pode ser feito de diferentes formas. Basicamente a gente chama de nebulização, que é o que se usa com aparelhos, ou na forma de aparelhos que tem um motor. O outro é as famosas bombinhas, que são os sprays ou nebulímetros que a gente usa, que já vem um gás dentro e dentro é o medicamento. Então na hora que você aperta, sai o gás com o medicamento. E a terceira forma que é o inalador de pó. Por serem aplicados diretamente nas vias aéreas, os medicamentos na inalação são geralmente utilizados para tratar doenças respiratórias como asma, bronquite e enfisema. Mas hoje, segundo o especialista, já se pesquisa muito para ampliar a utilização da técnica. Tem uma série de projetos de medicamentos de inalação, mais avançada para diabetes. Ao invés dos pacientes se picarem, porque você tem que fazer insulina, existem já alguns projetos de insulina inalada para as pessoas não se picarem. No futuro, provavelmente, a gente não vai usar mais medicações injetáveis. Tem várias delas que vão fazer só por inalação. Mas a inalação não precisa ser apenas uma forma de administrar remédios. A nebulização também pode ser usada para hidratar as vias respiratórias, apenas com o uso de soro fisiológico. A umidade ajuda muito na eliminação do muco.
aliviando quadros de gripe, resfriados e alergias. Mas para conseguir máximos resultados, os cuidados devem começar na preparação. Bom, pessoal, a gente está aqui com a Rosário, que é enfermeira, e ela vai mostrar pra gente como que a gente prepara a inalação. Vamos lá, Rosário? Vamos lá. O que é importante a gente fazer? Então, a gente precisa primeiro ver as condições do paciente, acomodá-lo, tá certo? Importante, primeiro, lavar as mãos, tirar o material da embalagem. Então, aqui é a extensão que a gente vai conectar no aparelho exatamente do inalador, e esse é o aparelho onde a gente coloca o soro e a medicação solicitada pelo médico. Ó, a nebulização, tá vendo? Então é isso que o paciente vai aspirar. Consulte seu médico para saber qual tipo de inalação é o mais adequado ao seu caso. Para saber mais, acesse é o mais adequado ao seu caso. Para saber mais, acesse minhavida.com.br. Bem, pessoal, então agora vamos resolver as questões propostas a partir da leitura aqui do texto publicado na revista Ciência Hoje das Crianças, e a partir também do que a gente viu lá o repórter falar, né, sobre a questão da inalação, a importância de fazermos a inalação, a nebulização em tempos de secura, e principalmente também pela questão da prevenção de gripes, resfriados, né? Quem tem asma deve saber disso com muita propriedade, precisa fazer esse procedimento constantemente, né? Para que essas vias aéreas sejam aí desobstruídas e a respiração flua melhor, né? A primeira questão diz o seguinte: o texto tem a intenção de explicar o funcionamento da nebulização. Aqui a gente tem um total aí de 8 questões. O texto tem a intenção de explicar o funcionamento da nebulização. Por isso, no título Como funciona a nebulização, o termo como vai indicar o quê? O lugar, o modo ou a causa. Esse como vai indicar o quê? O modo, né, gente? Ele vai indicar aí a maneira de como a nebulização funciona, né? A maneira como ela funciona, como ela age aí no nosso organismo. Então, aqui seria a letra B. Se tivessem alternativas na frente dos parênteses, né, seria a alternativa correta, a letra B, modo. Ok? Questão 2. Na passagem, quando tudo está bem, é moleza. A expressão destacada é um exemplo da linguagem técnica, informal ou regional. Esse é moleza é uma gíria, né? Indica o que? Uma informalidade. Não é nem técnico nem regional. Indica uma situação de informalidade que o autor do texto quis colocar, acredito que para se aproximar do seu leitor, do seu interlocutor. Questão 3. Podem transformar isso em uma grande dificuldade. O pronome grifado, ele retoma o quê? Uma informação, ele anuncia uma informação ou ele complementa uma informação. Podem transformar. Se vocês voltarem aqui no texto e localizarem esse pronome, vocês vão ver que, na verdade, ele vai aí retomar uma informação. Deixa eu só localizar ele aqui para mostrar isso para vocês. Então, bem aqui no primeiro parágrafo, a gente tem o seguinte: quando tudo está bem, respirar é moleza. Mas doenças como rinite alérgica, asma ou até gripes e resfriados podem transformar isso aqui, que é justamente o isso, que é a terceira questão quer saber, se refere a quê? Justamente o fato de respirar, ó. Se refere a isso bem aqui, ó. Ok? Quando tudo está bem, respirar é moleza, mas doenças como rinite alérgica, asma ou até gripes e resfriados podem transformar essa facilidade em respirar numa grande dificuldade. Então, a questão correta aqui na terceira questão seria retoma uma informação do próprio primeiro parágrafo, né? Um pouco antes. Questão 4. O autor do texto dialoga diretamente com o leitor no segmento. Em qual parte aqui podemos perceber que ele está ali tentando estabelecer uma comunicação direta, como se fosse uma conversa
com o leitor? Justamente aqui, ó, você já fez, sabe como funciona? Aqui a gente pode perceber que há aí uma pessoalidade, né, por parte do autor do texto em relação ao leitor, ok? Questão 5. O que significa dizer que o organismo expele o excesso de muco? Significa dizer que ele expulsa, que ele absorve ou que ele inala. Expelir é o mesmo que expulsar. É o que o organismo também faz com a urina, com as fezes, ele expele, né? Ele expulsa. Na verdade, o nosso organismo é muito inteligente. Qualquer coisa que ele observe, qualquer situação que ele observa de anormalidade, ele tenta ou matar essa anormalidade, vamos supor, numa situação de vírus ou bactérias. A gente fica com febre porque o corpo tenta, através da febre, aumentar, né? O organismo, na verdade, tenta, através da febre, aumentar a temperatura do corpo para fazer com que aquele organismo que está causando, né, a infecção morra pela febre. Só que a febre é ruim, uma febre muito alta, né, porque a gente pode convulsionar. A própria reação de coceira, a própria tosse, né, tudo isso são reações do corpo para tentar fazer com que a normalidade volte, né, a normalidade. Só que, claro, são reações que atingem mais a nós, né, porque a gente que sente. Vamos para a questão 5. No trecho, o inalador, um aparelho formado, deixa eu só voltar um pouco aqui, um aparelho formado por um reservatório de líquidos e um compressor de ar, o autor, ele avalia, define ou caracteriza. Ele define, né? Ele diz aqui, ó, nessa parte bem aqui, o que é um inalador. É um aparelho formado por um reservatório de líquidos e um compressor de ar. Questão 7. No período para simplesmente umedecer as vias aéreas, a nebulização é feita apenas com soro fisiológico. A parte sublinhada indica o quê? Uma condição, uma consequência ou uma finalidade. O correto aqui indica finalidade, né? No caso aqui seria um objetivo, né? Com o objetivo aí de umedecer as vias aéreas, é que a nebulização é feita com soro, né? Para que elas fiquem, além de umidificadas também, né? Fiquem limpas, né? Porque o soro tem essa função de limpar também. O autor do texto usou a interjeição ufa para definir o quê? No finalzinho do texto, alívio, alegria ou surpresa. Alívio, né? Voltando aqui, ó, ele fala assim: porém, em situações mais graves, pode ser feita também com medicamentos gerando alívio imediato, né? Esse alívio aí justamente para desentupir as vias aéreas. Isso gera, esse ufa no caso, né? Esse alívio, esse ufa aqui gera um alívio, né? É isso que essa interjeição quer dizer, quer significar. Beleza, pessoal? Então vocês vão colocar as questões no caderno, vão fotografar para mandar a foto para mim no WhatsApp para eu fazer o registro e a contabilidade. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, tenham todos um bom dia, um bom final de dia e até a próxima.